A compreensão da população mundial na época de Jesus Cristo é um assunto que provoca interesse e curiosidade, especialmente considerando o crescimento exponencial que a humanidade experimentou ao longo dos séculos. Hoje, somos cerca de 8 bilhões de indivíduos habitando o planeta, mas, no primeiro século da nossa era, a realidade era drasticamente diferente. O estudo da demografia antiga, embora desafiador devido à falta de registros precisos, nos fornece uma visão fascinante sobre o mundo em que Jesus viveu. Um dos principais pesquisadores que se dedicou a entender a população mundial em períodos históricos era o economista e historiador Angus Maddison. Sua pesquisa meticulosa e inovadora ofereceu estimativas da população em diferentes épocas, incluindo o ano 1 depois de Cristo. Segundo Maddison, a população global na época de Jesus Cristo era de aproximadamente 231 milhões de pessoas. Essa estimativa é uma das mais respeitadas no campo da história econômica, pois combina dados de diversas fontes, permitindo uma análise mais robusta do passado. O trabalho de Maddison é referenciado frequentemente em estudos de história econômica e políticas públicas, pois fornece um contexto valioso que ajuda a entender as dinâmicas sociais e econômicas que moldaram o mundo. Ele utilizou uma abordagem multidisciplinar, combinando história, economia e demografia para chegar às suas conclusões, uma estratégia que demonstrou ser eficaz ao longo de suas pesquisas. A metodologia adotada por Maddison para estimar a população mundial em épocas remotas foi sofisticada e envolveu várias etapas. Primeiramente, ele se aprofundou em fontes históricas que incluíam registros censitários, crônicas antigas e dados arqueológicos. Ao analisar civilizações como o Império Romano e as dinastias Han da China, Maddison conseguiu construir uma imagem mais clara de como essas sociedades estavam organizadas e qual era a sua população. Além disso, Maddison aplicou modelos econômicos e demográficos para interpretar dados escassos e fragmentados. Ele fez uso da densidade populacional em áreas agrícolas, padrões de assentamento e outras inferências que podiam ser feitas a partir de evidências históricas. Esse tipo de análise permitiu que ele não apenas estimasse populações em regiões bem documentadas, mas também tentasse calcular as populações de áreas menos conhecidas, como partes da África e das Américas. Outro aspecto fundamental da pesquisa de Maddison foi a comparação regional. Ele analisou as grandes civilizações da época, como os romanos e os chineses, enquanto também buscava entender as populações de regiões que não estavam tão bem documentadas. Essa perspectiva abrangente permitiu que suas estimativas fossem mais completas e representativas da população global na época. O trabalho de Angus Maddison teve um impacto significativo em diversas áreas do conhecimento. As séries temporais que ele criou são amplamente utilizadas para estudar o desenvolvimento econômico de diferentes regiões ao longo do tempo. Esses dados fornecem uma visão detalhada sobre como as economias evoluíram e como a população interagiu com esses processos. No campo das políticas públicas, as estimativas populacionais de Maddison são frequentemente utilizadas para fundamentar análises comparativas de crescimento econômico e desenvolvimento. Seus dados ajudam a contextualizar as desigualdades econômicas modernas, possibilitando uma compreensão mais profunda das raízes históricas que levaram a essas disparidades. Além disso, suas contribuições são amplamente reconhecidas em ensinos acadêmicos e pesquisas. O material que Maddison produziu é utilizado em currículos de história econômica em universidades ao redor do mundo, ajudando estudantes e pesquisadores a compreender a complexa relação entre crescimento populacional e desenvolvimento econômico ao longo da história. Em suma, a população mundial na época de Jesus Cristo, estimada em 231 milhões de pessoas por Angus Maddison, oferece uma perspectiva fascinante sobre a demografia do mundo antigo. Seus métodos de pesquisa, que incluem a análise de fontes históricas, modelagem econômica e comparação regional, foram fundamentais para fornecer dados que continuam a influenciar o campo da história econômica até hoje. O trabalho de Maddison não apenas preenche lacunas no nosso entendimento do passado, mas também estabelece uma base sólida para a análise das tendências de longo prazo na economia mundial. Ao refletir sobre como eventos históricos moldaram a demografia e a economia global, somos levados a apreciar o impacto duradouro que esses fatores têm sobre nossas vidas hoje.
A compreensão do passado é crucial para abordar as questões do presente e do futuro, e a pesquisa de Madison é um testemunho da importância de explorar nossas raízes históricas. Continuando nossa exploração sobre a população mundial na época de Jesus Cristo, é essencial considerar não apenas os números, mas também o contexto social, econômico e cultural que cercava essa época. A estimativa de Angus Madison, que situava a população em aproximadamente 231 milhões de indivíduos, nos leva a refletir sobre como essas pessoas viviam e interagiam em um mundo que era muito diferente do que conhecemos hoje. No primeiro século, a vida cotidiana era marcada por uma agricultura predominantemente de subsistência. A maioria da população vivia em áreas rurais, onde cultivava a terra e criava animais. As cidades, embora existissem, eram centros de comércio e administração, onde a elite política e econômica se concentrava. Cidades como Jerusalém, Alexandria e Roma eram pontos neurálgicos de intercâmbio cultural e econômico, atraindo comerciantes e viajantes de diferentes regiões. A estrutura social na época era estratificada, com uma clara distinção entre classes. A elite, composta por nobres e comerciantes ricos, desfrutava de privilégios e acesso a recursos, enquanto a maioria da população, composta por camponeses e trabalhadores, vivia em condições muitas vezes difíceis. Essa disparidade social não só influenciava as condições de vida, mas também moldava as interações sociais e as práticas culturais. Para compreender a população mundial na época de Jesus, é crucial analisar a interação entre as diversas civilizações. O Império Romano, por exemplo, era um dos maiores e mais influentes do mundo antigo, abrangendo vastas regiões da Europa, norte da África e partes do Oriente Médio. Seu sistema de estradas e comércio facilitou a mobilidade de pessoas e mercadorias, contribuindo para o crescimento econômico e demográfico nas áreas urbanas. Paralelamente, civilizações como a China, sob as dinastias Han, e as culturas da Índia também desempenhavam papéis significativos na dinâmica populacional. O intercâmbio cultural e comercial entre essas regiões não apenas aumentava a diversidade, mas também promovia a disseminação de ideias e inovações que impactariam o desenvolvimento humano em muitos níveis. O comércio da Rota da Seda, por exemplo, conectava a China ao Ocidente, permitindo a troca de bens, mas também de conhecimento e cultura. Apesar do crescimento populacional, a época de Jesus Cristo também enfrentava desafios significativos. Doenças, guerras e crises econômicas eram comuns e podiam impactar drasticamente as populações. Epidemias como a peste, que surgiriam em períodos posteriores, já representavam uma ameaça constante. A instabilidade política e as guerras, como as campanhas militares romanas e conflitos internos, também causavam deslocamentos populacionais e perdas significativas de vidas. Essas crises demográficas afetavam diretamente não só as populações urbanas, mas também as áreas rurais, onde a agricultura podia ser severamente impactada. A fome, resultante de colheitas falhadas ou de práticas agrícolas insustentáveis, era uma preocupação constante e contribuía para a mortalidade elevada entre as classes mais baixas. A época de Jesus Cristo também foi marcada por um ambiente religioso e cultural vibrante. O judaísmo, do qual Jesus era parte, coexistia com outras tradições religiosas e filosóficas, incluindo o helenismo e o culto a diversos deuses romanos. Essa diversidade influenciava as interações sociais e as práticas culturais, criando um mosaico complexo que moldou a identidade das comunidades. O surgimento do cristianismo, que começou como um movimento dentro do judaísmo, tinha o potencial de mudar a dinâmica social e religiosa da época. As mensagens de compaixão, igualdade e a busca por um relacionamento pessoal com Deus ressoavam em um contexto onde muitos buscavam esperança e significado em meio a dificuldades. Essa nova fé começaria a se espalhar rapidamente, contribuindo para a transformação cultural e demográfica nas décadas e séculos seguintes. Portanto, ao examinarmos a população mundial na época de Jesus Cristo, vemos muito mais do que apenas números. O contexto social, econômico e cultural da época revela um mundo dinâmico e em transformação. As interações entre diferentes civilizações, os desafios demográficos enfrentados e a influência religiosa e cultural desempenharam papéis cruciais na formação de uma sociedade complexa.
A análise da população na época de Jesus não apenas nos oferece uma visão sobre o passado, mas também nos ajuda a entender a evolução das sociedades ao longo do tempo e como esses fatores ainda ecoam na dinâmica moderna. Essa reflexão não apenas enriquece nosso conhecimento histórico, mas também nos permite apreciar a complexidade da experiência humana em todas as suas formas. Na época de Jesus Cristo, o comércio era uma parte fundamental da vida econômica e cultural. As rotas comerciais não apenas facilitavam a troca de bens, mas também serviam como corredores de intercâmbio cultural e ideias. O mundo antigo estava interconectado por uma série de rotas que permitiam a movimentação de mercadorias e pessoas entre diferentes civilizações. Vamos explorar algumas das principais rotas comerciais que desempenharam um papel crucial nesse contexto. A Rota da Seda é, sem dúvida, uma das mais famosas rotas comerciais da antiguidade. Embora seu auge tenha ocorrido nos séculos posteriores a Jesus, suas origens remontam a períodos anteriores e continuaram a ser importantes durante sua época. Essa rede de rotas conectava o Império Chinês ao Ocidente, atravessando regiões como a Ásia Central, o Oriente Médio e, eventualmente, chegando à Europa. As mercadorias trocadas ao longo da Rota da Seda incluíam, entre outras, seda, especiarias, metais preciosos e produtos artesanais. O intercâmbio cultural que ocorria através dessa rota era significativo, permitindo que ideias, religiões e tecnologias se espalhassem entre civilizações distantes. Por exemplo, o budismo foi uma das muitas influências que se disseminaram ao longo dessas rotas, impactando diversas culturas. Outra rota comercial vital era a Rota do Incenso, que ligava o sul da Arábia ao Mediterrâneo. Esse caminho era especialmente importante para o comércio de incenso e especiarias, que eram altamente valorizados pelas civilizações da época, incluindo os romanos e os egípcios. O incenso, derivado de árvores tropicais, era utilizado em rituais religiosos e como um elemento essencial na perfumaria. As cidades que se situavam ao longo da Rota do Incenso, como Petra, no atual Jordão, tornaram-se prósperos centros de comércio. A riqueza gerada por essa rota ajudou a moldar a cultura e a arquitetura dessas cidades, que ainda são admiradas hoje. O comércio ao longo dessa rota também fomentou intercâmbios culturais entre os povos árabes e as civilizações do Mediterrâneo, criando um caldeirão de influências e tradições. O Império Romano era conhecido por sua vasta rede de estradas, que facilitavam o comércio e a comunicação entre as cidades e as províncias do Império. Embora essas estradas fossem principalmente construídas para fins militares, elas desempenhavam um papel crucial no comércio. As estradas romanas conectavam regiões como a Gália, a Britânia e o Oriente Médio, permitindo o transporte eficiente de mercadorias. A Via Ápia, uma das mais famosas estradas romanas, ligava Roma ao sul da Itália e era um importante corredor comercial. Por meio dessas estradas, mercadorias como cereais, vinho, azeite e produtos manufaturados eram transportadas, promovendo a prosperidade econômica em várias regiões. A estrutura das estradas romanas também facilitava o movimento de ideias e culturas, contribuindo para uma maior integração entre as diversas partes do império. Além das rotas terrestres, o comércio marítimo também era crucial na época de Jesus Cristo. O mar Mediterrâneo servia como uma importante via de transporte, conectando as costas da Europa, Ásia e África. Cidades portuárias como Tiro, Sidon e Alexandria eram centros comerciais vibrantes onde mercadorias de diferentes partes do mundo eram trocadas. As embarcações de madeira, que navegavam pelo Mediterrâneo, transportavam uma variedade de produtos, desde grãos até artigos de luxo. O comércio marítimo não apenas facilitava a troca de bens, mas também promovia o intercâmbio cultural, permitindo que ideias e tradições se espalhassem rapidamente entre as civilizações costeiras. As rotas comerciais na época de Jesus Cristo eram mais do que simples caminhos para o transporte de mercadorias, elas eram canais de comunicação e intercâmbio cultural que moldaram a história das civilizações antigas. A Rota da Seda, a Rota do Incenso, as estradas romanas e o comércio marítimo no Mediterrâneo formaram uma rede complexa que conectava povos e culturas distantes. Essas rotas não apenas contribuíram para o crescimento econômico, mas também ajudaram a disseminar ideias, religiões e inovações tecnológicas.
A interação entre diferentes civilizações ao longo dessas rotas comerciais é um testemunho da interconexão da humanidade, um fenômeno que continua a ressoar nos dias de hoje, à medida que continuamos a explorar e expandir nossas próprias redes comerciais e culturais. A época de Jesus Cristo foi um período vibrante e dinâmico em termos de comércio. As rotas comerciais que conectavam diferentes civilizações eram repletas de uma variedade de produtos que não apenas atendiam às necessidades básicas, mas também simbolizavam riqueza, status e cultura. Vamos explorar os principais produtos que eram comercializados nessas rotas durante esse período. Os produtos agrícolas formavam a base do comércio nas rotas da antiguidade. Cereais, como o trigo e cevada, eram fundamentais para a alimentação das populações e, portanto, eram amplamente comercializados. O trigo, em particular, era um dos principais produtos da região do Mediterrâneo e suas colheitas eram cruciais para a segurança alimentar das civilizações. As rotas que ligavam o Egito, conhecido como celeiro do mundo antigo, a outras regiões, eram especialmente importantes para a troca de grãos. Além dos cereais, outros produtos agrícolas como azeite de oliva, vinho e frutas secas também eram altamente valorizados. O azeite de oliva, por exemplo, não apenas servia como um alimento básico, mas também era utilizado em rituais religiosos e como um produto de beleza. O vinho, por sua vez, era uma parte integral da cultura mediterrânea, sendo consumido em festividades e cerimônias. As especiarias eram outro grupo significativo de produtos comercializados ao longo das rotas, especialmente na rota da seda e na rota do incenso. O comércio de especiarias, como canela, pimenta e gengibre, era extremamente lucrativo e atraía comerciantes de diversas regiões. Essas especiarias não apenas eram utilizadas para temperar alimentos, mas também desempenhavam um papel importante na preservação de carnes e outros produtos alimentares. O incenso, que era um dos produtos mais procurados na rota do incenso, era utilizado em cerimônias religiosas e rituais, representando uma conexão espiritual. Outro produto aromático, a mirra era valorizada tanto por suas propriedades medicinais quanto por seu uso em práticas funerárias e religiosas. O comércio de produtos de luxo era um aspecto fascinante das rotas comerciais. Mercadorias como seda, que se originava na China, eram altamente valorizadas e buscadas por nobres e ricos comerciantes em todo o mundo antigo. A seda não apenas simbolizava riqueza e status, mas também era um produto de grande prestígio, muitas vezes usado em roupas e tapetes finos. Além da seda, outros produtos de luxo incluíam joias, metais preciosos como ouro e prata, e itens de arte. O comércio de pedras preciosas, como rubis e esmeraldas, também floresceu, com comerciantes viajando longas distâncias para obter essas riquezas. Esses produtos não apenas eram trocados, mas também serviam como símbolos de poder e prestígio nas sociedades da época. As rotas comerciais também eram vitais para a troca de artesanato e produtos manufaturados. Os artesãos de diversas regiões produziam uma variedade de produtos, desde cerâmicas e tecidos até ferramentas e armas. Por exemplo, a cerâmica grega, conhecida por sua qualidade e design, era amplamente comercializada e apreciada em várias partes do Mediterrâneo. Os têxteis eram outro produto importante, com tecidos finos e coloridos sendo produzidos em várias regiões, como o Egito e a Fenícia. Esses têxteis eram frequentemente utilizados para vestuário, mas também eram valorizados como itens decorativos e de presente. A diversidade de produtos comercializados nas rotas durante a época de Jesus Cristo reflete a complexidade e a riqueza do comércio na antiguidade. Desde produtos agrícolas essenciais até luxuosos bens de consumo, cada item carregava consigo histórias de intercâmbio cultural e econômico. Esses produtos não apenas atendiam às necessidades básicas das populações, mas também simbolizavam a interconexão das civilizações. O comércio ao longo dessas rotas comerciais ajudou a moldar a história e a cultura das sociedades antigas, estabelecendo as bases para as interações comerciais que continuariam a evoluir ao longo dos séculos. Essa dinâmica comercial continua a ser um elemento importante no entendimento da história humana e de como as civilizações se desenvolvem e interagem umas com as outras. Durante a época de Jesus Cristo,
O mundo antigo estava interconectado por uma rede de rotas comerciais que facilitavam a troca de bens, ideias e culturas. Essas rotas eram vitais não apenas para a economia, mas também para o intercâmbio cultural e religioso. Vamos explorar as principais rotas comerciais que desempenharam um papel crucial nesse período. A Rota da Seda é uma das rotas mais célebres da antiguidade. Embora tenha atingido seu auge em épocas posteriores, suas origens remontam a períodos que antecedem Jesus. Essa complexa rede de rotas conectava a China ao Ocidente, atravessando a Ásia Central e o Oriente Médio, e se estendia até as costas do Mediterrâneo. Os produtos que circulavam nessa rota incluíam seda, especiarias, metais preciosos e produtos artesanais. A troca não se limitava a bens materiais. A Rota da Seda também foi um canal crucial para a disseminação de ideias, religiões e inovações tecnológicas. O budismo, por exemplo, se espalhou através dessas rotas, influenciando diversas culturas ao longo do caminho, e a interação entre comerciantes de diferentes civilizações trouxe um rico intercâmbio cultural. Outra rota comercial significativa era a Rota do Incenso, que ligava o sul da Arábia ao Mediterrâneo. Essa rota era especialmente importante para o comércio de incenso e especiarias, que eram altamente valorizados não apenas pela sua utilidade no cotidiano, mas também por seu significado religioso e cultural. Cidades como Petra, que estavam situadas ao longo da Rota do Incenso, tornaram-se prósperas centros comerciais, onde mercadorias de várias partes do mundo eram trocadas. O comércio ao longo dessa rota não apenas enriqueceu essas cidades, mas também fomentou intercâmbios culturais entre os povos árabes e as civilizações do Mediterrâneo, criando um caldeirão de tradições e influências. O Império Romano, em sua vasta extensão, era famoso por sua rede de estradas que facilitavam o comércio e a comunicação. Essas estradas, embora inicialmente projetadas para fins militares, eram essenciais para o comércio e conectavam as cidades e províncias do Império. A Via Ápia, uma das principais estradas romanas, ligava Roma a regiões do sul da Itália e era um importante corredor comercial. Através dessas estradas, produtos como cereais, vinho e azeite de oliva eram transportados, promovendo a prosperidade econômica em várias regiões. A infraestrutura das estradas romanas permitiu um fluxo contínuo de mercadorias e ideias, contribuindo para uma maior integração cultural e econômica dentro do Império. O comércio marítimo no Mar Mediterrâneo também era uma parte crucial das rotas comerciais da época de Jesus. Este mar servia como um importante eixo de transporte, conectando as costas da Europa, Ásia e África. Cidades portuárias como Tiro, Sidon e Alexandria eram centros comerciais vibrantes onde mercadorias de diferentes partes do mundo eram trocadas. As embarcações de madeira que navegavam pelo Mediterrâneo transportavam uma variedade de produtos, desde grãos e azeite até produtos de luxo. O comércio marítimo não apenas facilitava a troca de bens, mas também promovia o intercâmbio cultural, permitindo que ideias e tradições se espalhassem rapidamente entre as civilizações costeiras. As rotas comerciais utilizadas na época de Jesus Cristo eram muito mais do que simples caminhos para o transporte de mercadorias, elas eram canais de comunicação e intercâmbio cultural que moldaram a história das civilizações antigas. A Rota da Seda, a Rota do Incenso, as estradas romanas e o comércio marítimo no Mediterrâneo desempenharam papéis fundamentais na economia e na cultura, conectando povos e ideias de diferentes partes do mundo. Essas rotas não apenas contribuíram para o crescimento econômico, mas também ajudaram a disseminar ideias, religiões e inovações tecnológicas. A interação entre diferentes civilizações ao longo dessas rotas comerciais é um testemunho da interconexão da humanidade, um fenômeno que continua a ressoar nos dias de hoje. As bases estabelecidas pelo comércio na antiguidade ainda influenciam as dinâmicas comerciais e culturais contemporâneas, mostrando que o comércio sempre foi e continuará a ser um elemento central na experiência humana. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Durante a época de Jesus, as rotas comerciais eram pulsantes de atividade, repletas de uma diversidade impressionante de produtos.
Esses intercâmbios não apenas sustentavam as economias locais, mas também promoviam um rico intercâmbio cultural e religioso, moldando a vida cotidiana das pessoas. Vamos explorar os principais produtos que eram comercializados nessas rotas e entender a importância deles no contexto histórico. Os produtos agrícolas eram, sem dúvida, a base do comércio nas rotas da antiguidade. Entre os mais significativos, o trigo e a cevada se destacavam, especialmente nas regiões do Mediterrâneo. O trigo era um alimento fundamental, servindo como base na dieta da maioria das populações. As trocas de grãos eram vitais para garantir a segurança alimentar, e as rotas que conectavam o Egito, conhecido como celeiro do mundo antigo, a outras partes do Mediterrâneo eram especialmente movimentadas. Além dos grãos, o azeite de oliva e o vinho também desempenhavam papéis cruciais. O azeite era amplamente utilizado na culinária, na iluminação e em rituais religiosos, enquanto o vinho não apenas era uma bebida comum, mas também um componente essencial em cerimônias. Celebrações. A produção de vinho em regiões como a Judéia e a Galileia se tornava um importante fator econômico, refletindo a cultura e as tradições locais. As especiarias eram um dos grupos mais procurados de produtos comercializados ao longo das rotas, especialmente na famosa Rota da Seda e na Rota do Incenso. O comércio de especiarias, como pimenta, canela e gengibre, era extremamente lucrativo e atraía comerciantes de várias regiões. Essas especiarias não apenas serviam para temperar alimentos, mas também eram utilizadas na preservação de carnes, na medicina e em rituais religiosos. O incenso e a mirra, que eram extraídos de árvores encontradas na Arábia e na África, eram altamente valorizados. O incenso, especialmente, era um item essencial em cerimônias religiosas, tanto no paganismo quanto no judaísmo, simbolizando a conexão entre o humano e o divino. Esses produtos não apenas possuíam um valor comercial significativo, mas também carregavam um profundo significado cultural e espiritual. No comércio das rotas, os produtos de luxo ocupavam um lugar especial. A seda, que chegava da China, era extremamente desejada, simbolizando riqueza, status e sofisticação. As roupas feitas de seda eram frequentemente usadas por nobres e pessoas de destaque, tornando-se um símbolo de prestígio em diversas culturas. Além da seda, produtos como joias, metais preciosos e pedras preciosas também eram ativos valiosos nas transações comerciais. O comércio com o Oriente Médio trouxe à tona uma variedade de joias incrustadas com rubis, esmeraldas e outras pedras, que eram altamente valorizadas tanto por sua beleza quanto por seu simbolismo. Esses itens luxuosos não apenas representavam riqueza, mas também eram frequentemente dados como presentes entre nobres e líderes, solidificando alianças e relações políticas. As rotas comerciais também eram vitais para a troca de artesanato e produtos manufaturados. As cidades que prosperavam em comércio, como Tiro e Sidom, eram conhecidas pela produção de cerâmicas, que variavam de utensílios de cozinha a sofisticadas peças decorativas. A cerâmica grega, famosa por sua qualidade e design, era especialmente valorizada e amplamente comercializada. Os têxteis eram outro produto importante, com tecidos finos sendo produzidos em regiões como a Fenícia e o Egito. Esses tecidos não apenas eram usados para vestuário, mas também eram valorizados como itens de presente e decoração, refletindo a habilidade e a criatividade dos artesãos locais. A riqueza e a diversidade dos produtos comercializados nas rotas durante a época de Jesus Cristo não apenas sustentavam as economias locais, mas também promoviam um intercâmbio cultural vibrante. Desde produtos agrícolas essenciais até luxuosos bens de consumo, cada mercadoria carregava consigo histórias de troca, riqueza e interconexão entre as civilizações. Esses produtos não apenas atendiam às necessidades básicas das populações, mas também simbolizavam as interações complexas entre diferentes culturas e tradições. O comércio ao longo dessas rotas foi um dos pilares que ajudaram a moldar a história da humanidade, estabelecendo as bases para interações que ainda ressoam até os dias de hoje. Durante a época de Jesus Cristo, o comércio não era apenas uma atividade econômica, ele desempenhava um papel fundamental na formação e na transformação da cultura e da religião.
As rotas comerciais, que conectavam diversas civilizações, não apenas facilitavam a troca de bens, mas também promoviam intercâmbios culturais que moldaram a vida cotidiana das sociedades da época. Vamos explorar como o comércio influenciou a cultura e a religião nesse contexto histórico. O comércio ao longo das rotas, como a Rota da Seda e a Rota do Incenso, era um canal vital para o intercâmbio cultural. Mercadores de diferentes origens se reuniam em centros comerciais, como Tiro, Sidon e Alexandria, onde não apenas trocavam mercadorias, mas também ideias e tradições. Esse ambiente multicultural fomentava uma rica diversidade cultural que influenciava as práticas sociais e religiosas. A influência de religiões estrangeiras, como o budismo e o zoroastrismo, começou a se fazer sentir em regiões onde o comércio prosperava. Por exemplo, a interação com viajantes e comerciantes de outras culturas fez com que elementos dessas religiões fossem incorporados em práticas locais. Ao mesmo tempo, o judaísmo religião predominante na região da Judéia, também estava exposto a influências externas, resultando em novas interpretações e práticas que enriqueceram a tradição religiosa. O comércio não apenas trouxe diversidade cultural, mas também teve um impacto direto nas práticas religiosas. As cidades comerciais, como Jerusalém, eram centros de peregrinação e adoração, onde mercados e templos coexistiam. O Templo de Jerusalém, por exemplo, não era apenas um local de culto, mas também um centro de atividades econômicas. Os vendedores de animais para sacrifícios e os cambistas que trocavam moedas eram uma parte integral da vida religiosa, mostrando como a economia e a religião estavam entrelaçadas. A presença de mercadores e viajantes em festas religiosas, como a Páscoa e o Yom Kippur, contribuía para um sentido de comunidade e intercâmbio cultural. Esses eventos não eram apenas celebrações espirituais, mas também oportunidades de negócios, onde os comerciantes podiam vender seus produtos e fazer novas conexões. Essa intersecção entre comércio e religião ajudou a solidificar as tradições locais, ao mesmo tempo em que as expandia para incluir influências externas. O comércio também influenciou a arte e a literatura religiosas da época. O intercâmbio de ideias e estilos artísticos entre culturas diferentes resultou em uma rica mescla de influências visuais que se manifestaram em objetos religiosos, como âmbulas, lâmpadas, utensílios de culto. As representações artísticas começaram a incorporar não apenas símbolos locais, mas também elementos de culturas vizinhas, refletindo a diversidade resultante do comércio. Além disso, a literatura religiosa foi impactada pelo comércio. Textos que circulavam entre culturas diferentes, como as traduções das escrituras hebraicas para o grego, mostraram como as ideias religiosas podiam ser adaptadas e reinterpretadas em novos contextos. Essa troca literária não apenas ajudou a disseminar a mensagem religiosa, mas também permitiu que as tradições se adaptassem às realidades contemporâneas. À medida que o comércio promovia o contato entre diferentes culturas, ele também contribuiu para a formação de identidades e comunidades. Os mercadores, ao viajarem por longas distâncias, não apenas levavam produtos, mas também histórias, tradições e valores de suas terras natais. Esse processo de troca ajudou a criar comunidades mistas, onde as identidades culturais eram moldadas por influências externas. Dentro desse contexto, a figura de Jesus e seus ensinamentos também se beneficiaram do ambiente multicultural. O cristianismo emergente, que se espalhava entre as comunidades judaicas e gentias, incorporou elementos de diversas tradições e práticas. A mensagem de amor e inclusão de Jesus ressoava em um mundo onde as interações culturais eram a norma, permitindo que o cristianismo se disseminasse rapidamente, adaptando-se às necessidades e contextos das diferentes comunidades. O comércio durante a época de Jesus Cristo foi um motor de transformação cultural e religiosa. As rotas comerciais não apenas possibilitaram a troca de bens materiais, mas também serviram como canais para o intercâmbio de ideias, tradições e práticas. Essa interação dinâmica moldou as identidades culturais e religiosas, demonstrando como a economia e a espiritualidade estavam profundamente entrelaçadas. A diversidade resultante do comércio não apenas enriqueceu a vida cotidiana das pessoas, mas também ajudou a estabelecer as bases para novas formas de expressão religiosa.
A influência do comércio na cultura e na religião durante esse período é um testemunho da capacidade humana de adaptação e integração, um fenômeno que continua a ressoar na sociedade contemporânea. Durante a época de Jesus Cristo, a região da Judéia era um ponto de interseção vital para várias rotas comerciais que se estendiam por todo o Mediterrâneo e além. Essas rotas não apenas facilitavam o comércio de bens, mas também promoviam um intenso intercâmbio cultural e religioso, moldando a vida das comunidades locais. Vamos explorar as principais rotas comerciais que influenciaram a Judéia e como elas impactaram a região. Uma das rotas mais significativas que impactou a Judéia foi a Rota do Incenso, que se estendia da Arábia do Sul até o Mediterrâneo. Este caminho era crucial para o comércio de incenso e mirra, produtos altamente valorizados na época, utilizados tanto em rituais religiosos quanto na medicina. O incenso, extraído de árvores que cresciam nas regiões áridas da Arábia, era especialmente importante para o culto no Templo de Jerusalém, onde era queimado como oferta a Deus. As cidades ao longo da Rota do Incenso, como Petra e Jerusalém, tornaram-se centros de comércio prósperos. A movimentação de mercadores e caravanas trouxe não apenas produtos, mas também ideias e práticas culturais que enriqueceram a vida religiosa da Judéia. A presença de mercadores estrangeiros e o intercâmbio cultural resultante ampliaram as conexões da Judéia com outras civilizações, como a árabe e a helenística. Outra rota de grande importância foi a Rota da Seda, que ligava o Oriente ao Ocidente. Embora a seda fosse um produto mais associado à Ásia, a sua influência chegou à Judéia através de mercadores que viajavam em busca de trocas comerciais. A presença de tecidos finos e luxuosos nas feiras e mercados da Judéia não apenas servia à elite local, mas também ampliava as interações culturais. As cidades costeiras, como Jaffa e Cesareia, atuavam como portos onde mercadorias de todo o Mediterrâneo eram desembarcadas e redistribuídas. O comércio na Rota da Seda não apenas trouxe produtos, mas também novas ideias e filosofias que influenciaram o pensamento religioso e cultural na Judéia. A interação com culturas mais distantes ajudou a moldar a identidade local, tornando-a mais rica e complexa. A Via Maris, ou Caminho do Mar, era uma das rotas mais antigas e estratégicas, ligando o Egito à Mesopotâmia. Essa rota costeira atravessava a Judéia, passando por cidades-chave como Jerusalém e Nazaré. A Via Maris era essencial para o transporte de mercadorias, incluindo grãos, azeite e vinho, que eram produtos fundamentais na economia local. Além de seu valor comercial, a Via Maris também era crucial para a movimentação de ideias e práticas religiosas. A interação entre viajantes e mercadores ao longo desta rota ajudou a estabelecer uma rica tapeçaria cultural que influenciava a vida cotidiana da Judéia. A presença de viajantes de diversas origens trouxe novas perspectivas que se entrelaçaram com as tradições locais. Outra rota importante era a Rota de Edom, que conectava a Judéia ao sul, e a Rota de Gaza, que levava ao Egito. Estas rotas eram vitais para o comércio de produtos como minerais e metais preciosos, além de alimentos. As interações comerciais nas cidades ao longo dessas rotas ajudaram a enriquecer a economia local e a promover uma variedade de influências culturais. A Rota de Gaza, em particular, era um ponto estratégico que facilitava o comércio entre a Judéia e o Egito, permitindo a troca de produtos agrícolas e artesanato. Esta conexão não apenas fortaleceu a economia local, mas também permitiu que as tradições egípcias influenciassem a cultura da Judéia, resultando em um ambiente de intercâmbio cultural vibrante. As rotas comerciais que atravessavam a Judéia durante a época de Jesus foram fundamentais para moldar a vida econômica, cultural e religiosa da região. A Rota do Incenso, a Rota da Seda, a Via Maris e outras conexões comerciais não apenas facilitavam o comércio de bens, mas também promoviam um rico intercâmbio de ideias e práticas. Essas rotas permitiram que a Judéia se tornasse um ponto de encontro entre diversas culturas, refletindo a complexidade e a riqueza da sociedade da época. A influência do comércio nas rotas da Judéia é um testemunho da interconexão entre as civilizações antigas e do papel vital que essas interações desempenharam na formação da identidade cultural e religiosa da região. Durante a época de Jesus Cristo, as rotas comerciais que atravessavam a Judéia eram ricas em diversidade de produtos, refletindo a interconexão entre diferentes culturas e economias.
Os mercadores que viajavam por essas rotas não apenas transportavam bens, mas também traziam consigo ideias e tradições que moldavam a vida cotidiana das comunidades. Vamos explorar alguns dos principais produtos que eram comercializados nessas rotas. Um dos produtos mais valiosos e significativos que circulavam nas rotas comerciais era o incenso, extraído de árvores que cresciam nas regiões áridas da Arábia. O incenso era um componente essencial nos rituais religiosos, utilizado em oferendas e cerimônias no Templo de Jerusalém. Juntamente com o incenso, a mirra também era amplamente comercializada. Esta resina aromática era usada tanto em rituais religiosos quanto na medicina, tornando-se um produto de alto valor. As rotas do incenso não apenas facilitaram a troca desses produtos, mas também permitiram que o conhecimento sobre suas propriedades e usos se espalhasse, influenciando práticas religiosas tradicionais. As rotas comerciais, como a Rota da Seda, eram conhecidas pela circulação de têxteis finos e luxuosos. A seda, embora mais associada à Ásia, chegava à Judéia através de mercadores que viajavam longas distâncias. Além da seda, outros tecidos, como linho e lã, eram amplamente comercializados. Esses materiais eram utilizados na confecção de roupas e adornos, refletindo não apenas a cultura local, mas também as influências externas que moldavam a moda e o estilo de vida das pessoas na Judéia. As vestes eram um símbolo de status social e riqueza, e a presença de tecidos exóticos nas feiras locais contribuía para a diversidade cultural da região. Os produtos alimentícios formavam uma parte crucial do comércio nas rotas que atravessavam a Judéia. Grãos, como o trigo e cevada, eram produtos essenciais, uma vez que a agricultura era a base da economia local. Além disso, o azeite de oliva era amplamente comercializado, sendo um ingrediente fundamental na dieta e nas práticas religiosas da época. O azeite não apenas servia para cozinhar, mas também era utilizado em rituais e como combustível para lâmpadas. As especiarias também desempenhavam um papel significativo no comércio. Produtos como pimenta canela cardamomo eram altamente valorizados e frequentemente transportados ao longo das rotas comerciais. Essas especiarias não apenas enriqueciam a culinária, mas também eram utilizadas em práticas medicinais e rituais, refletindo a intersecção entre o comércio e a vida espiritual da época. O comércio de artesanato e utensílios também era vital para a economia da Judéia. Produtos feitos de cerâmica, vidro e metal eram amplamente comercializados. Os artesãos locais produziam uma variedade de itens, desde utensílios de cozinha até objetos decorativos, muitos dos quais eram vendidos em mercados e feiras ao longo das rotas comerciais. Esses produtos não apenas atendiam às necessidades diárias das comunidades, mas também eram uma expressão da habilidade e da criatividade dos artesãos locais. Além disso, itens de luxo, como joias e adornos feitos de ouro, prata e pedras preciosas, também eram comercializados, refletindo a riqueza e o status dos compradores. A presença desses produtos de luxo nas rotas comerciais demonstrava a interconexão entre as diferentes culturas e as influências que se manifestavam na sociedade da época. As rotas comerciais que atravessavam a Judéia durante a época de Jesus eram um vibrante centro de troca de uma ampla gama de produtos. O incenso e a mirra, os têxteis, os alimentos e especiarias, bem como o artesanato e utensílios, não apenas sustentavam a economia local, mas também promoviam um rico intercâmbio cultural e religioso. Esses produtos, que viajavam por longas distâncias, refletiam a complexidade das interações entre as diversas civilizações da época. O comércio não era apenas uma questão de trocas econômicas, ele moldava a vida cotidiana, influenciava as tradições e ajudava na formação de identidades culturais na Judéia, contribuindo para o rico mosaico da sociedade do primeiro século. As rotas comerciais que atravessavam a Judéia durante a época de Jesus não apenas facilitavam a troca de bens, mas também promoviam um intenso intercâmbio cultural entre diversas civilizações. Através dessas interações, diversas culturas se entrelaçaram, resultando em uma rica tapeçaria de influências que moldaram a vida cotidiana e as tradições religiosas da época. Vamos explorar algumas das culturas mais interligadas através dessas rotas comerciais.
A influência da cultura grega era particularmente forte na Judéia durante o período helenístico, após as conquistas de Alexandre, o Grande. A Hélade, como era conhecida a Grécia, trouxe consigo uma rica tradição de filosofia, arte e ciência. Essa cultura se espalhou por toda a região do Mediterrâneo, e a Judéia não foi exceção. A presença de mercadores e colonos gregos nas cidades costeiras, como Cesareia e Jafa, facilitou a introdução de ideias gregas que impactaram tanto a vida urbana quanto as práticas religiosas. O grego se tornou uma língua comum, permitindo a comunicação entre diferentes grupos étnicos e facilitando a troca de ideias. A literatura grega, as tradições filosóficas e as práticas de teatro influenciaram a cultura local, levando a um sincretismo que mesclava elementos gregos com as tradições judaicas. O resultado foi um ambiente cultural vibrante, onde a arte e a filosofia grega coexistiam com a rica herança religiosa da Judéia. A cultura romana também teve um impacto significativo na Judéia, especialmente após a conquista da região pelo Império Romano. A infraestrutura romana, incluindo estradas e portos, facilitou ainda mais o comércio e a mobilidade, permitindo que produtos e ideias circulassem livremente. As cidades romanas, como Jerusalém e Cesareia, tornaram-se centros de administração e comércio, onde a cultura romana se mesclava com as tradições locais. Os romanos trouxeram consigo não apenas sua língua, mas também suas práticas políticas, religiosas e sociais. O culto aos deuses romanos e o uso de templos e monumentos arquitetônicos em estilo romano influenciaram a paisagem cultural da Judéia. A presença de legiões romanas e a administração imperial também geraram um ambiente de tensão, mas também de intercâmbio cultural, à medida que as tradições judaicas se adaptavam e respondiam às influências romanas. As rotas comerciais também conectavam a Judéia a diversas culturas árabes, especialmente aquelas localizadas na Península Arábica. A cultura árabe, rica em tradições comerciais e conhecimentos, era fundamental para o comércio de produtos como incenso e mirra. As caravanas que viajavam pela rota do incenso traziam não apenas mercadorias, mas também tradições, histórias e práticas religiosas que enriqueceram a cultura local. A interação com as tribos árabes também possibilitou um intercâmbio de conhecimentos, incluindo práticas agrícolas e técnicas de comércio. Essa influência árabe ajudou a moldar a identidade cultural da Judéia, contribuindo para uma diversidade que refletia a complexidade das interações entre os povos da região. A cultura egípcia teve um papel importante nas rotas comerciais que ligavam a Judéia ao Egito. O comércio de grãos, azeite e produtos de luxo entre a Judéia e o Egito não apenas estabeleceu conexões econômicas, mas também fomentou um intercâmbio cultural significativo. As práticas religiosas egípcias, incluindo rituais e crenças, influenciaram a vida espiritual da Judéia, especialmente nas áreas próximas à fronteira egípcia. A presença de mercadores egípcios e suas tradições artísticas e literárias impactaram a cultura judaica, levando a uma fusão de ideias e práticas que enriqueceram o panorama cultural da região. A influência egípcia é visível em vários aspectos da vida cotidiana, desde a alimentação até as práticas religiosas, refletindo uma interconexão que transcendeu fronteiras. As rotas comerciais que atravessavam a Judéia durante a época de Jesus foram fundamentais para interligar diversas culturas, incluindo a grega, romana, árabe e egípcia. O comércio não apenas facilitou a troca de bens, mas também promoveu um rico intercâmbio de ideias, tradições e práticas religiosas. Esse sincretismo cultural resultou em uma sociedade vibrante e dinâmica, onde a diversidade e a interconexão eram características marcantes da vida cotidiana. A influência mútua entre essas culturas moldou não apenas a identidade da Judéia, mas também deixou um legado duradouro que perduraria por séculos. O estudo dessas interações culturais nos ajuda a entender melhor a complexidade das sociedades antigas e a riqueza das experiências humanas que transcendem o tempo e o espaço. O sincretismo cultural é um fenômeno fascinante que se manifesta de várias formas, especialmente na arte e na literatura. Durante a época de Jesus, a Judéia e suas rotas comerciais foram um caldeirão de troca cultural, onde influências de diferentes civilizações se fundiram para criar novas expressões artísticas e literárias. Vamos explorar alguns exemplos específicos de como essa fusão ocorreu.
Um dos exemplos mais notáveis de sincretismo pode ser encontrado na arte helênica que influenciou a produção artística judaica. Após a conquista de Alexandre o Grande, a cultura grega se espalhou pelo Mediterrâneo, incluindo a Judéia. Isso resultou em uma fusão de estilos artísticos. Um exemplo claro disso é o uso de elementos decorativos gregos em sinagogas e artefatos judaicos. As sinagogas da época, como a famosa sinagoga em Cafarnaum, exibem mosaicos que incorporam motivos helênicos, como a representação de figuras humanas e elementos da natureza, que eram incomuns na arte judaica anterior, que geralmente evitava a representação de figuras. Essa adoção de estilos gregos ilustra como a arte judaica absorveu influências externas, ao mesmo tempo em que preservava sua identidade religiosa. Na literatura, o sincretismo é evidente na produção de textos que mesclam tradições gregas e judaicas. Um exemplo significativo é o Livro da Sabedoria, que faz parte dos escritos deuterocanônicos da Bíblia. Este livro, escrito em grego, reflete não apenas a sabedoria judaica, mas também os estilos e temas da filosofia helênica. A obra discute questões éticas e morais que são centrais tanto para a tradição judaica quanto para o pensamento grego, demonstrando como essas influências se entrelaçam. Outro exemplo é a obra de Filon de Alexandria, um filósofo judeu do primeiro século que tentou conciliar a filosofia grega com o pensamento judaico. Seus escritos, que incluem a interpretação alegórica das escrituras, mostram como Filon buscou integrar a herança grega à tradição judaica, criando um diálogo entre essas duas culturas. Seu trabalho teve um impacto duradouro na filosofia e na teologia judaica, refletindo a complexidade das interações culturais da época. A arquitetura romana também deixou uma marca indelével na Judéia, resultando em um sincretismo que se manifesta em várias construções. O Templo de Jerusalém, embora já existisse antes da dominação romana, foi significativamente expandido e embelezado por Herodes, o Grande, utilizando técnicas e estilos arquitetônicos romanos. As colunas coríntias e os arcos característicos da arquitetura romana foram incorporados à estrutura, refletindo uma fusão de tradições que simbolizava o poder e a influência do império. Além disso, a construção de teatros e anfiteatros em cidades como Cesareia, que seguia o estilo romano, introduziu novas formas de entretenimento e expressão artística que eram desconhecidas na cultura judaica anterior. Esses locais tornaram-se centros de atividade cultural, onde a arte e a literatura romanas se entrelaçaram com as tradições locais, criando um ambiente vibrante de intercâmbio cultural. A influência da cultura árabe também é evidente na música e na poesia da época. O comércio com tribos árabes trouxe não apenas mercadorias, mas também tradições musicais e poéticas. A poesia árabe, rica em metáforas e simbolismo, começou a influenciar poetas judaicos, que incorporaram temas e estilos árabes em suas obras. Um exemplo disso pode ser visto em algumas das canções e poemas que circulavam nas comunidades judaicas da época, onde as influências árabes se manifestavam em ritmos e formas poéticas. Essa troca cultural enriqueceria a herança literária judaica, criando uma nova forma de expressão que refletia o contexto multicultural em que viviam. O sincretismo cultural entre as diversas civilizações que interagiram nas rotas comerciais durante a época de Jesus é um exemplo fascinante de como a arte e a literatura podem servir como veículos de troca e fusão de ideias. A influência grega na arte judaica, a mescla de estilos literários, a arquitetura romana e as tradições árabes na música e na poesia são apenas alguns exemplos que ilustram essa rica tapeçaria de intercâmbio cultural. Essas interações não apenas enriqueceram a vida cultural da Judéia, mas também moldaram a identidade das comunidades, criando um legado que perduraria ao longo dos séculos. Ao entendermos esses aspectos do sincretismo, podemos apreciar melhor a complexidade e a riqueza das experiências humanas que transcenderam as barreiras de tempo e espaço. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!